João capítulo 4, versículos de 46 a 54. Cura do filho de um régulo ou cura do filho de um oficial do rei. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse, e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achará melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele, e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre, quando ia da Judeia para Galileia. Nos versículos de 46 a 49 de João capítulo 4, o oficial do rei aqui mencionado era provavelmente um oficial a serviço de Herodes. Ele deve ter andado aproximadamente 32 quilômetros para ver o Messias, e tratou Jesus como Senhor, colocando-se sob sua autoridade, mesmo tendo autoridade legal sobre ele. No versículo de 48 de João capítulo 4, esse milagre foi mais do que um favor a um oficial, foi um sinal para todas as pessoas. O Evangelho de João foi escrito para toda a humanidade, com a finalidade de incentivar a fé em Cristo. O oficial do rei creu que Jesus poderia fazer o que ele pedia, então recebeu um milagre. No versículo de 50 de João capítulo 4. Esse oficial do rei não apenas creu que Jesus poderia curar, também obedeceu ao mestre, retornando para casa e demonstrando sua fé. Não é suficiente dizer que cremos que Jesus pode cuidar dos nossos problemas. Precisamos agir, a fim de demonstrar que ele realmente pode. Ao orar por uma necessidade ou por um problema, viva de uma maneira que mostre que você crê que Jesus pode fazer o que diz. No versículo de 51 de João capítulo 4. Os milagres de Jesus não eram um engano dos sentidos, o produto de uma criação ilusória. Apesar de o filho do oficial estar cerca de 32 quilômetros de distância, foi curado quando Jesus pronunciou sua palavra. A distância não foi problema, porque Cristo tem poder sobre o tempo e o espaço. Nunca seremos capazes de afastar-nos tanto de Cristo, a ponto de Ele não poder mais nos ajudar. No versículo de 53 de João capítulo 4. Observe como a fé do oficial cresceu. Primeiro, ele creu o suficiente para pedir que Jesus ajudasse seu filho. Depois, creu na afirmação de Jesus de que seu filho viveria e agiu de acordo com essa fé. Então, ele e toda a sua casa creram em Jesus. A fé é um dom que cresce à medida que o utilizamos.